Olá a todos, me chamo Sofia Orsini e hoje irei fazer uma breve apresentação sobre a filosofia de Nietzsche. Primeiro de tudo, irei fazer uma introdução sobre quem foi Nietzsche. Friedrich Nietzsche, nascido em 1844, no território que hoje chamamos de Alemanha, e que morreu em 1900. Estudou 2 anos de teologia, porém abandonou o curso para fazer filosofia. Inspirou-se em Schopenhauer, um filósofo também muito famoso, nos filósofos da natureza ou pré-socráticos, que estudavam a natureza, a mitologia grega e que vieram antes de Sócrates, e também em Wagner, um músico da época. É muito interessante também ressaltar sobre a vida de Nietzsche, que é algo muito... é uma vida incomum, podemos dizer assim. Nietzsche, ele sempre teve muito contato com a religião, porque ele veio de família protestante e que seus pais eram pastores. Então ele sempre teve muito assim no meio religioso. Além do mais, que ele nos seus últimos anos de vida, ele foi dado como louco. Suas principais obras são Humano Demasiado Humano, de 1876 a 1880. Assim falou Zaratruza, de 1883. A Genealogia da Moral, de 1887. Além do Bem e do Mal, de 1889. O Anticristo, de 1888. E O Crepúsculo dos Ídolos, de 1889. Agora irei apresentar os principais conceitos que você deve saber de Nietzsche para ir bem no Enem, no vestibular, nas provas que você quiser fazer. Primeiro, não é bem um conceito, mas é muito fundamental para o entendimento da filosofia de Nietzsche, que é a perda da emoção. Nietzsche falava que o ser humano estava perdendo o seu lado emotivo, estava muito apegado à razão. Ou seja, ele estava agindo muito lógico e não estava dando atenção às suas emoções. Em oposição a outros filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platão, Nietzsche achava que isso era algo ruim. Ele achava que devia haver um equilíbrio entre razão e emoção, pois a emoção é o que nos dá vontade de viver, é o que nos dá o prazer de viver, as nossas emoções. Agora irei falar de um dos livros mais conhecidos de Nietzsche e também irei fazer um aviso. Você tomar muito cuidado na hora de interpretar esse livro. Que ele faz crítica ao cristianismo como religião, não a Cristo. Não a Cristo como Jesus, Deus. Mas você lê o título e fala, pô, mas está escrito anticristo. Anticristo. Mas o anticristo foi escrito em alemão. E em alemão não existe uma palavra para religião cristã e Cristo. É tudo a mesma coisa. Então, na hora que foi feita a tradução de anticristo para o português, acabou sendo anticristo. Mas, por favor, não se engane. Faz crítica ao cristianismo como religião, não a Cristo. Nietzsche diz que a religião, o cristianismo, é responsável pelo rumo triste da sociedade, que a moral cristã tira o prazer humano, que é a sua vontade de viver. Ou seja, a religião é sustentada pelo pecado. E com isso ela utiliza a promessa de salvação como um meio de dominação. Explicando, a religião, ela denomina certas ações como pecados. E quem praticar esses pecados vai para o inferno. E quem não os praticar, depois da sua morte, vai viver no reino dos céus, no paraíso, sem dor, sem sofrimento. Porque, entre nós, o que são 60 anos de vida perto de uma eternidade, de uma eternidade sem dor, sem sofrimento. Então, as pessoas acabavam cedendo a essas exigências da religião e a religião domina até hoje, dominava
o ser humano. A religião, ela faz uma busca da sociedade perfeita, mas isso é uma ideia totalmente falsa, porque Nietzsche fala que o pecado não é algo ruim, é algo humano em si. Agora iremos para o próximo conceito, que é uma das frases mais famosas de Nietzsche, que é: Deus está morto. Mas, por favor, Nietzsche não é contra Deus. Ele acreditava em Deus. Para Nietzsche, Deus era algo belo, sagrado. Deus era algo bom. Então, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não leva isso como algo bom. Como muitas pessoas usam esse argumento para criticar Nietzsche. Deus está morto, como se isso fosse algo bom. Mas isso para Nietzsche não é algo bom. É algo ruim, algo muito ruim. Nietzsche fala que o homem moderno mata Deus por meio de suas práticas. Práticas como cruzadas, inquisições, guerras em nome de Deus. Matam o sagrado, o belo de Deus. E isso para ele é muito ruim. Isso é algo que é como se você estivesse profanando Deus. Falando de um modo mais assim, religioso no caso. Profanando Deus. Profanando Deus belo, Deus sagrado. Então, por favor, na hora de fazer a interpretação Deus está morto, não tente interpretar essa frase como Deus, um ser humano carnal, sendo assassinado por uma pessoa. Não, é um conceito, é mais uma metáfora em si, digamos. Agora irei apresentar um conceito também, que é o niilismo. Niilismo é um conceito muito amplo. Eu vou aqui falar do niilismo na visão de Nietzsche. Então, se você quiser saber mais sobre o niilismo, porque há vários tipos de niilismo, há outros filósofos que também falam sobre o niilismo. Nietzsche não foi o primeiro filósofo a falar sobre o niilismo. Então, se você quiser saber mais sobre esse conceito, eu recomendo você a procurar mais, ver vídeos no YouTube, ler sobre isso, procurar. Primeiro, irei falar sobre o conceito geral, que é alguém que não se importa com a vida, alguém que não vê mais sentido na vida. É um conceito que usamos assim no nosso cotidiano quando falamos: fulano tá sendo niilista, fulano tá tendo uma atitude muito niilista. É esse conceito que usamos. Alguém que não se importa com a vida, alguém que não vê mais sentido na vida, alguém que deixa tudo pra lá, sabe? Fala assim: deixa pra lá, não me importo com isso. Mas na visão de Nietzsche, niilista é algo que se liga muito também ao que ele defende no Anticristo, que é alguém que não acredita no que é proposto pelo cristianismo, uma pessoa cética. E além de não acreditar nisso, ele quer mudar, essa pessoa quer mudar os valores da sociedade cristã. Então, além de não acreditar, ele quer tomar uma atitude. Por isso é chamado de niilismo ativo. Também é um niilismo passivo, mas como Nietzsche não fala isso, não irei apresentar aqui, mas quem quiser pesquisar sobre isso, acho muito legal assim você procurar saber sobre esse conceito. Eu acho um conceito muito interessante. É muito legal de estudar esse conceito. Agora irei falar sobre o último conceito que irei apresentar hoje, que é o super-homem. Apresentado primeiramente, assim falou Zaratustra, que é um homem que já passou por todo esse processo de ver que a, a religião é ruim, que a moral não é boa, que já tirou todas as conclusões apresentadas por esses conceitos que eu já falei para vocês, e que por isso é um homem que está acima da sociedade. Ele foge das concepções impostas pela sociedade. Ele pensa independentemente. Ele tem sua própria moral, seu ponto de vista. Ele toma suas atitudes porque ele acha que é certo, não porque a sociedade acha que é certo, não porque ele está seguindo a religião. Isso podemos também fazer uma comparação com uma expressão que usamos assim
muito cotidianamente, que é alguém que pensa fora da caixa, que é alguém que não segue os padrões, que tem um pensamento próprio, que tira suas próprias conclusões. Agora irei fazer assim uma retomada de todos esses conceitos. Então, concluindo, a perda da emoção é o apego ao lógico, é deixar suas emoções de lado e só agir de forma lógica. O anticristo critica a religião cristã e sua influência na sociedade. Deus está morto. O homem moderno matou Deus por meio das suas ações. Niilismo é a descrença na doutrina cristã e a vontade de mudança. E por fim, super-homem é o homem independente da religião, que pensa sozinho, que tira suas próprias conclusões. Tem outro conceito muito importante é a frase Deus está morto. No que consiste a morte de Deus? A morte de Deus é um conceito de Nietzsche que fala que a ciência e a sociedade moderna mataram Deus por meio do seu excesso de racionalização. Mas como assim? Eu expliquei anteriormente que o homem moderno estava deixando de lado muito mais suas emoções e levando só em conta a sua lógica. Mas Deus não é algo lógico. E sem Deus, a Europa em si, a sociedade, se encontra em um vazio moral, porque eles não têm mais em quem acreditar. E Deus também trazia ele, além de ser um regente, além de trazer um caminho para a vida em si, ele trazia uma objetividade. Por quê? Porque com Deus vinha a divisão clara entre o bem e o mal. Mas no momento em que Deus morre, essa moral em si, essa divisão clara entre o bem e o mal, também morre com Deus. Então a Europa em si fica sem uma moral. A Europa fica sem um sentido de vida. A Europa vira niilista. Mas o que seria em si esse niilismo? Niilismo é um conceito muito amplo. Tem vários tipos de niilismos, assim, dá para fazer até uma videoaula somente sobre o niilismo. Só que agora eu vou apresentar o conceito de niilismo e o conceito de niilismo ativo, que o niilismo ativo é o conceito que Nietzsche traz. O niilismo em si é uma pessoa que não vê mais sentido na vida, sendo um pouco extremo, assim. Na visão de Nietzsche, a pessoa com essa falta de moral, com essa morte de Deus, a sociedade em si, europeia, vira niilista. Por quê? Porque Deus morre, não há mais moral, é como se não houvesse um sentido na vida. Se Deus morre, não há mais sentido na vida. Então, há o niilismo. Mas por que o niilismo ativo? Porque além de perceber que não há mais esse sentido na vida após a morte de Deus, após a destruição de Deus pelo homem moderno, o niilismo ativo, o niilista ativo, ele tenta reverter essa situação. Ele vê que há uma crise, mas ele não desiste no meio dessa crise. Ele não vê uma vida sem sentido e se acomoda em continuar vivendo uma vida sem sentido. Não, ele tenta mudar esses valores, ele tenta trazer um sentido à vida. Mas quem é esse homem que tenta trazer um sentido à vida? É o super-homem. Apresentado primeiramente, assim falou Zaratustra, ele é o homem que percebe o niilismo. Ele percebe esse niilismo, ele é um homem que pratica o niilismo ativo. Ou seja, ele percebe esse niilismo e ele tenta criar um novo significado para a vida. Ele já passou por todo esse processo de ver que
a moral, a religião cristã é ruim e que Deus está morto, e de ver que a sociedade em si tornou-se niilista, e ele começa a praticar esse niilismo ativo. Ele é um homem que tenta criar um novo sentido para a vida. Ele cria novos valores em cima do niilismo. Ou seja, ele também, um ponto muito interessante de se ressaltar é que, como eu falei no apresentando o Anticristo, o significado da vida era muito mais um significado, a vida em si, que as pessoas estavam vivendo, era uma vida para o paraíso, para a vida após a morte. Não era uma vida focada na sua vida em si, na Terra, no plano não espiritual, no plano material. Elas estavam vivendo uma vida muito voltada para o plano espiritual. E o homem, o super-homem, ele tenta criar uma nova moral, novo significado para a vida que se aplique à vida na Terra, não uma vida com você tem que sua vida que é só uma passagem para uma vida no paraíso. Não, ele foca na vida na Terra. Ele pega esse niilismo e aproveita esse niilismo para criar uma nova, como se fosse uma nova moral. Ele cria um significado da vida na Terra. Então ele foge desse niilismo, ele sai desse niilismo. Esse foi o nosso último conceito que eu apresentei para vocês hoje. E agora, concluindo tudo, eu vou fazer uma breve recapitulação de todos os conceitos que apresentei hoje. A perda da emoção é o apego ao lógico. O anticristo critica a religião cristã e sua influência na sociedade. Deus está morto. O homem moderno, a sociedade moderna e a ciência mataram Deus, tornando a Europa sem moral, tornando a Europa niilista. O niilismo para Nietzsche é a descrença na doutrina cristã, a falta de moral e a vontade de mudança e tentar mudar isso, tentar reverter a situação. Por isso que se chama o niilismo ativo. O super-homem é um homem que é independente, que é um homem que percebe o niilismo, que ele não vive mais nessa moral religiosa e que cria um novo sentido para a vida, um sentido que realmente se aplica à sua vida na Terra. Ele tira o homem da sua condição niilista e traz um sentido à vida. Bem, espero que todos tenham entendido. Ótimos estudos. Desejo muita boa sorte a todos.